Você tem mentido para você mesmo para aliviar a tua culpa? É sobre isso a lição do dia de hoje. Tudo bem com vocês? Ai, gente, tô refletindo aqui uma coisa que eu queria dividir com vocês. E eu tenho pensado muito sobre a história da verdade, já fiz alguns vídeos aí. E hoje, numa sessão falando com uma paciente, ela perguntou para mim se eu achava que mentir era realmente errado, ou tão ruim e tal. Eu tava dizendo pra ela que eu não gosto desse tipo de cagação de regra, sabe? Mentir é errado, você tem que falar a verdade, porque eu realmente não acho que é assim. Eu acho que, inclusive, tem algumas relações que só se sustentam porque algumas pessoas mentem. Aliás, tem casamentos que só se sustentam por anos a partir de uma mentira, de várias mentiras. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que a gente vive numa sociedade que muitas vezes não está preparada para falar e muito menos para ouvir a verdade. Bom, mas não é sobre isso esse vídeo. Dado tudo isso, eu fiquei pensando e dividi com ela, e fiquei pensando comigo que o problema não é a mentira que a gente conta para o outro, porque às vezes ela é até necessária. O problema é que às vezes a gente começa a contar mentiras para a gente mesmo, porque se a gente fala a verdade, a gente não dá conta, a gente fica muito culpado. Então, sabe aquele cara que é super ciumento, que aquele meio machista escroto e tal, e ele tem um senso de valor e de moralidade super alto, mas na verdade ele vai pro swing, ou ele trai a namorada dele, enfim. É uma experiência de um auto-julgamento moral, porque se ele conta pra ele mesmo que ele é um cara promíscuo, que ele é um cara que trai a esposa, que ele não suportaria a própria verdade, sabe? Ou então, sabe aquela pessoa que não para emprego nenhum, mas ela fala, não, eu quero trabalhar. Na verdade, ela não consegue suportar dizer pra ela mesma, assumir que na verdade ela não gosta de trabalhar. Tive uma amiga russa, e ela morava com a gente lá, morava lá na Irlanda, e ela arranjava os empregos nos lugares e sempre saía. E aí teve uma vez que ela arranjou emprego no lugar e ela falava assim, nossa, não vou dar conta, lá é muito cheio, é sempre muito ocupado, é sempre... E um dia eu e meu namorado, na época, resolvemos ir até esse restaurante, que era tão cheio, devia ser um restaurante bom. Quando a gente chegou lá, o restaurante era as moscas, assim, tinha uma ou duas pessoas, e a gente ficou dando risada, brincando, falando, nossa, mas era super cheio, super busy, super... Bom, para não ser injusto, a gente resolveu voltar lá mais uma ou duas vezes, e todas as vezes que a gente foi, era a mesma coisa, o restaurante estava vazio. Na verdade, essa menina, essa nossa amiga, ela não conseguia assumir para ela que ela não gostava de trabalhar, que ela queria mesmo era ficar de boa. Em casa, ela tinha lá o benefício do governo, então ela podia se sustentar pelo benefício do governo, mas ela mentia para ela mesma. Então ela estava sempre procurando emprego, sempre arranjando emprego e sempre saindo porque alguma coisa ficou difícil demais. E eu fiquei falando isso com a minha paciente, pensando sobre isso, eu queria dividir isso com vocês, que eu acho que a gente às vezes supervaloriza a verdade num mundo que não está preparado para dizer a verdade, mas a gente acaba mentindo para a única pessoa para quem a gente realmente deveria ser sincero, sabe? Eu vou fazer um grupo agora na quinta-feira para falar sobre relacionamentos abertos e tal. Eu fico pensando quantos homens, gays ou não, que em nome de uma mentira que eles se contam, eles entram em processos de trair todos os namorados, de ferir tantas pessoas, porque eles não conseguem dizer para eles próprios que eles não são capazes de ser fiéis. Talvez se eles pudessem assumir isso, pudessem dizer de verdade, que eles, para eles mesmos, que eles não conseguem ser fiéis, eles poderiam, enfim, começar relacionamentos muito mais saudáveis, onde ele não precisaria enganar, relacionamentos abertos, em que ele pudesse ser aquilo que ele realmente é. Fico pensando nisso, assim, de quantas mentiras a gente vai se contando o tempo todo para apaziguar a nossa culpa, mas a mentira, por mais bonita que ela seja, ela continua sendo uma mentira. E quem está em volta vai se ferindo pelas mentiras que a gente conta pra gente mesmo e, por consequência, a gente tenta fazer as pessoas à nossa volta acreditar. Então,
Esse vídeo é para dizer que não sei se realmente é tão importante assim as mentiras ou verdades que você conta para o outro, mas e para você mesmo? Será que você tem dificuldade de assumir algumas coisas? Isso é porque você se sente culpado a assumir essas coisas? Lembrei de mais um caso. Uma outra, ela não era paciente, ela era uma supervisionanda, que ela tinha um namorado e todo mundo em volta dela via que ela estava naquela relação muito mais por uma questão de interesse, sabe? Pelos ganhos que ela tinha. E aí, às vezes, eu confrontava isso e ela não conseguia admitir para ela mesma que não era isso. Então, ela falava assim, não, mas eu acho que eu gosto dele. Até a mentira que ela ia contar não a convencia. Mas se ela assumisse que não gostasse dele, ela ia ter que admitir para ela mesma que ela estava ali por interesse. Como era difícil para ela conciliar a ideia de boa menina que ela tinha dela com o fato dela estar com alguém por interesse. Enfim, a verdade pode ser muito difícil, mas quando a gente olha ela de frente, a nossa verdade, a gente se liberta para fazer escolhas melhores, para poder talvez dizer, não, eu estou nessa relação por interesse, quais os ganhos que eu tenho com isso? E poder olhar de frente para aquilo que a gente está vivendo. Falar a verdade para a gente mesmo também é autoconhecimento, por mais duro e difícil que seja. Esse é meu convite para você. Encara as tuas verdades. Quer mentir para todo mundo? Vai mentir, mas não mente para você mesmo. Porque se você continuar mentindo para você, você vai construir uma vida que você mesmo não vai ser capaz de sustentar. Um parênteses aqui. Eu realmente acho que falar a verdade para o outro e para nós mesmos é melhor. Mas eu entendo que algumas pessoas não são capazes, preferem mentir. Mas mentir para si mesmo, aí não dá. Tá bom? Espero que essa reflexão toque você. Beijinho para vocês. Tchau, tchau.